Seja bem-vindo à primeira videoaula a respeito de cosseno na circunferência ou no ciclo trigonométrico. Bem, o que nós tínhamos antes quando nós estávamos no triângulo retângulo? Nós tínhamos uma definição para cosseno, que era cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Só que essa definição ela tinha um certo problema, porque no mundo do triângulo retângulo eu só conseguia definir o cosseno para ângulos agudos, ou seja, eu tinha um problema. Eu só conseguia estabelecer cossenos para ângulos 0 graus até 90 graus. Na verdade, nem o 0 e nem o 90 entrava. Falando em números inteiros, eu só conseguia definir do 1 grau até o 89. Mas o que nós queremos é romper essa barreira, romper esse problema de ficar restrito aos ângulos agudos. Nós queremos estabelecer uma definição de cosseno para qualquer ângulo da primeira volta. Isso quer dizer que eu vou conseguir calcular cossenos desde ângulos 0 grau até 360 graus. Então, como é que a gente faz isso? Veja a definição aqui, olha. Cosseno de um ângulo alfa qualquer é a abscissa do ponto P. Bem, o que é abscissa? A abscissa se refere ao eixo x, que está aqui, ó. Imagine que eu tenho aqui um ângulo alfa qualquer. Ele determina um arco que vai de A até P. E é aqui que está interessado, ó. Nesse ponto P, ele tem um valor tanto para x quanto para y. O que vai interessar para nós é o valor de x. Ó. Então eu faço uma projeção no eixo x e nesse lugar aqui, ó, onde eu encontrei o eixo x, é o valor do meu cosseno. Por isso, nos cossenos, vai nos interessar o eixo x, o eixo das abscissas, que agora vamos começar a chamar de eixo dos cosseno dos ângulos x quaisquer. No próximo slide, você vai ver por que isso faz muito sentido. Note este triângulo retângulo vermelho que você vê aqui dentro do ciclo trigonométrico. Eu destaquei aqui um ângulo do primeiro quadrante, que eu coloquei de amarelo. Vamos chamar ele aqui de ângulo alfa. Em relação a esse ângulo alfa, você pode observar aqui que aqui está o cateto adjacente e que aqui está a hipotenusa. Então, se eu quisesse calcular nesse triângulo o cosseno, o que eu teria? Cosseno desse ângulo alfa seria cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O que nós conseguiríamos calcular? Olha o valor do tamanho do cateto adjacente. Pela definição que você vê aí, você observa que ele tem um tamanho azinho, dividido pela hipotenusa, que vale R. Mas lembre-se que esse ciclo trigonométrico tem raio de tamanho 1, ou seja, eu teria A dividido por 1. E A dividido por 1 daria A. Agora que vem o detalhe importante, ó. Veja, esse cateto adjacente aqui, ó, que é o A que você está notando aqui, ele está em qual eixo? Ele está no eixo X, deitado em cima do eixo X. E ele foi exatamente o resultado no meu cosseno. O que isso quer dizer? Bem, se ele está deitado em cima do eixo X e ele foi exatamente o resultado do meu cosseno, o que isso significa? Qual a conclusão? Que eu vou usar o eixo X exatamente na projeção do ponto P em cima do eixo X para calcular os cossenos. Portanto, para eu calcular os cossenos, basta que eu faça a projeção do ponto P do arco exatamente em cima do eixo X. E, portanto, vou conseguir calcular o meu cosseno. Fácil, fácil você calcular o cosseno. Basta fazer a projeção da ponta do arco em cima do eixo x. Veja, o eixo x para nós vai ser como se fosse uma régua. Uma régua para medir o quê? Uma régua para medir cossenos. Grande abraço. Aguarde a próxima videoaula 2, a respeito de cossenos no ciclo. Grande abraço e até o próximo vídeo.